Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula onde a gente vai ver adjetivos, né? Sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Vamos ver então 10 adjetivos super frequentes no idioma francês. Então você vai ver bastante coisa bacana, então vamos lá, sem mais delongas. Bom, aqui eu trouxe para vocês, são 10, né? Eu trouxe a versão masculina e feminina do adjetivo quando houver, né? Vamos só entender um pouquinho. Trouxe também o oposto, né? Se a gente fala de bom, a gente fala de mal. Se fala de bonito, fala de feio. Se fala de forte, fala de fraco. Grande, pequeno, enfim. Tem aí os seus opostos, que a gente sempre aprendendo aí em conjunto com o oposto, eu acredito que também é uma boa prática, tá bom? Então é aí sobre isso que a gente vai ver. Depois eu vou passar em algumas frasezinhas, algumas frases, né, pra gente fixar um pouco melhor isso daqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiramente eu tenho aqui bom, bom e bonne. Bonne, tá? Então, bom e boa, né? Uma pessoa boa ou um cara bom, você vai, como no português, você vai usar o bon ou o bonne. Bon, bonne. E depois aqui o seu oposto, né? Um cara mau, uma pessoa má. Como é que a gente fala isso? Em francês é mauvais, mauvais. Essa versão masculina, a versão feminina a gente vai acrescentar um E, tá? Sem o ponto. O ponto ele marca o feminino. Então, ponto, aquele E ali vai ser colocado depois do S, né? Então, mauvaise, mauvaise, tá? Então, lembra sempre, ó, esse ponto aqui ele demarca o feminino. Ponto E significa que no feminino a gente acrescenta um E, tá? E no masculino a gente deixa sem o E, seria assim, né? Sem o E. Então, mauvais e mauvaise. Ok. Você vai ver isso aqui se repetir, né? Aqui no le e led também é a mesma coisa, ó. Le e led. A gente já vai chegar ali, tá? Mas só pra ter mais um exemplo disso aqui que a gente tá vendo, tá? E depois a gente tem beau, beau e belle, belle. Então, beau, ele é o belo de homem, um homem bonito, um homem belo. E belle, une belle femme, une femme que é très... Depois a gente tem outro aqui, jolie ou très belle, tá? Então, você vai masculino e feminino. Depois aqui, le, né? Le e led, led, tá? Le a gente vai ler só como se fosse até aqui. O AI tem som de E, então le, sem pronunciar o D. E no feminino, como a gente tem mais esse E a mais, então fica led. Ok? Próximo, então. Próxima linha. Jolie e jolie. Tá? Os dois têm a mesma pronúncia, a mesmíssima pronúncia, tá? Não se assuste se isso acontecer no francês. Na verdade, isso acontece bastante, tá? Então, jolie e jolie. Ok? Depois, moche, moche, tá? Esse é o feio. Tem várias maneiras de dizer feio, né? Você tá vendo aqui como também tem várias maneiras de dizer bonito. Então eu já apresentei elas todas em sequência, né? Elas todas em sequência. Como são sinônimos, né? A gente já vê isso junto, acho bacana. Também uma outra boa prática, tá bom? Beleza, então aqui a gente tem fort, né? Que é o forte. E o forte, forte. Forte, né, para falar de uma mulher forte, né, é o feminino mesmo. Então, forte em português a gente só tem uma versão, que é o, digamos assim, unissex, usado para os dois sexos, né, os dois gêneros. E fort vai ser usado para palavras masculinas, né, não só gêneros, mas com a palavra de gênero masculino, né, palavra. E forte, forte, né, para palavras femininas, tá bom? Gramática francesa. Bom, enfim, eles têm essa diferenciação, fort ou forte, tá bom? Fechou, então. Por mais que a gente não tenha no português, no francês tem, tá? Como aqui, bonito e bonita tem no português e também tem no francês, né? Mas tem alguns casos que não tem uma língua e tem outra. É normal. Bom, seguimos. Faible, faible. Veja aqui, ó, aqui tem fraco e fraca. Né? Em português, tem dois gêneros. Aqui não. Aqui já é o contrário. Faible, fraco. Mas fraco ou fraca. Então é para os dois sexos, né? Unissex. E faible, é isso.
Aqui é o contrário, a gente só tem uma versão, em francês tem duas. Veja como acontece a língua, né? E é assim, tranquilo, tá? Acho que vocês não precisam se assustar com isso, não. Bom, e aí, chegando aqui à última linha, né? Nossas dois pares, né? Que a gente vê os adjetivos juntos, em pares, com seus antônimos, né? O contrário. A gente tem grand e grande. Mais uma vez, grand no masculino, né? Grand e grande. Petit, petit e petite. Petit, petite. Ok? Petite. Então, beleza. Acho que você entendeu o conceito. Agora vamos ver algumas frases, né? Para complementar esse nosso estudo. Beleza? Acho que frases sempre ajudam, né? Muito bacana a gente estudar com frases. Então, vamos lá. Primeira frase que eu trouxe aqui. Elle trouve cette robe moche. Elle trouve cette robe moche. Então, moche que a gente viu antes aqui, né? Feio, né? Não atrativo, feio. Então, robe é vestido, cette robe é este vestido, tá bom? Elle trouve, ela acha, né? Ela acha o vestido feio. Então, ela acha este vestido feio. Elle trouve cette robe moche, tá? Então, a gente vê que robe é uma palavra feminina, né? Terminada em E. Por isso que tá cette e não ces robe. Cette robe, feminino, ok? E moche, feio, tá? Beleza, próxima frase. Il est faible après la maladie. Tá? Então, ele está fraco, faible. Après, depois, ou após, como foi traduzido aqui, ó, após la maladie, a doença. Il est faible après la maladie. La tour Eiffel est grande et majestueuse. La tour Eiffel est grande et majestueuse. Tá? Então, a Torre Eiffel, né? Ou a Torre Eiffel, enfim, é grande e majestosa. Veja que o grande, ele tá grande no feminino, né? Por quê? Porque la Tour Eiffel é a Torre Eiffel, então feminino, né? Feminino. Por isso, então, que a gente está vendo grande como feminino. E aqui majestoso, tudo que termina em, geralmente, né? Ose, majestoso. Feminino também, demarca o feminino. Terminou com E, como a gente vê que o feminino é demarcado, né? Denotado pelo esse final em E. Próxima frase. Il est un homme bon et décent. Il est un homme bon et décent. É um homem bom e decente. Elle a une belle voix. Elle a une belle voix. Ela tem, elle a, uma bela voz. Ela tem uma bela voz. Poderia traduzir também como ela tem uma voz bonita. Poderia ser, sem problema nenhum, tá? Mas nesse caso aqui a gente botou dessa maneira. Bom, depois seguimos. Ce tableau est joli. Ce tableau est joli. Tá? Então, esta pintura é bonita. Veja que aqui o joli não está em feminino, né? Por quê? Porque tableau não termina em E, portanto, não é feminino o tableau, palavra, né? Que é a pintura. Já aqui, em português, é feminino e por isso bonita e não bonito. Mas no francês, não. Ce tableau, este. Veja que aqui está demarcando masculino com C. Cette robe é feminina. Cette demarca o feminino e ce tableau marca o masculino. E aqui também vemos que joli não termina com E. Vou voltar aqui rapidinho. Veja que joli tem duas maneiras, né? Joli sem o E e joli com E. Joli com E seria o feminino em francês, tá? Por mais que aqui em português a gente demarque feminino, bonita. Mas em francês não, é masculino, tá bom? A palavra tableau, então, por conseguinte ali, este, né? Ou este, e aqui bonito também fica masculino, tá bom? Talvez seja um pouco desafiador para você no começo, essa história de feminino ou masculino, mas todo mundo que aprendeu francês já passou por isso.
e também ficou aí meio confuso no começo, mas é uma fase que a gente vai passar juntos por ela, tá bom? Então, peço que você um pouquinho de paciência para que cada vez isso fique mais automático e mais natural. Lógico que no começo é sempre mais difícil, né? Mas assim a gente vai com o tempo acostumando e cada vez mais ficando mais natural, a partir da medida que você consome mais e mais francês. Próxima frase. Il est un homme fort. Il est un homme fort. Aqui junta o T com U, tá? Il est un homme. Como eu juntei aqui também, ó. Cadê? Onde é que eu juntei? Aqui, ó. Il est un homme. Aqui também eu juntei o T com U. Tan. Il est un homme. E aqui, mesma coisa. Il est un homme fort. Tá? Então, ele é um homem forte. Esse fort, homme. Il est un homme fort. O un demarca também o masculino. Aqui demarcou o masculino e tudo mais, beleza? E a última frase. Paris est une ville grande. Então, a palavra ville, né? Que é cidade, ela é feminina em francês. Grande. E aqui a gente denota o feminino grande e não grand. Se não tivesse o E, a gente leria grand. Mas como tem o E, a gente lê grande, tá? Tem um R ali, né? Mas não se assuste com R. Simplesmente tem um R depois de uma consoante. Nesse caso é o G. Então, grand, grand, grande, tá? Às vezes tem um R depois de um T, às vezes tem um R depois de uma outra consoante, e simplesmente a gente vai fazer esse som depois da consoante. É um G com R, né? Grand, 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 grande, tá? Tenta se habituar aos poucos, né? A gente vai pegando o jeito. Então eu vou ler mais uma vez. Paris est une ville grande. Ok? Beleza, gente. Então, assim, ó, vários exemplos para vocês se acostumarem, além da lista ali de adjetivos, né? Então é isso, finalizamos mais essa aula. Espero que você tenha gostado. Convido vocês a checarem os links aqui embaixo que a gente tem na descrição com as minhas redes. Foi um prazer estar junto com vocês, né? Mais uma vez. E não esqueçam de me marcar nas redes que vocês estão estudando. Eu quero ver compartilhar lá vocês, tá bom? Marquem a Cultive também, marquem todo mundo. Beleza, galera? Tamo juntos e até a próxima. Tchau, tchau.